painel de especialistas que hoje é composto, parece pequenino, parece, mas não imaginam a quantidade de informação que temos hoje para partilhar com os nossos espectadores. Ora, o nosso painel de especialistas, dizia eu, hoje está composto pela médica dermatologista Alexandra Osório, pelo médico de Clínica Geral Pedro Lopes e pelo médico pediatra Sérgio Pinto. E hoje abrimos o nosso consultório com um telefonema. A Maria Lucília Mendes tem 59 anos e recentemente surgiu-lhe uma dúvida relativa ao grupo sanguíneo. Ela não pode estar aqui connosco, está ao telefone. Muito boa tarde, Maria Lucília. Qual é a sua dúvida? Muito boa tarde, Dona Conceição. A minha dúvida é o seguinte: eu tenho 2 filhos. O mais velho tem como grupo sanguíneo o A positivo, como tenho eu e o pai. Mas o mais novo é o O positivo. Portanto, a minha dúvida era qual é que é a explicação para isto. Se pode ter havido algum engano ou algum... Não me diga... Oh, Lucília! Não há engano. Algum engano? Ou das duas uma? A fazer o teste, algum de nós a ter feito o teste. Porque, por exemplo, o meu marido foi feito o filho, não é? Diga? Estava eu a meter-me consigo. Ou um engano no teste, ou de terem-lhe trocado o filho, não é? Em princípio, penso que não. Penso que não, mas de qualquer maneira é isso. Oh, Lucília, realmente faz-lhe confusão, não é? Que tenha um dos teus filhos tenha A, como o pai e a mãe, e o outro tenha O. E, de facto, eu tenho a impressão, Lucília, que não é a única com esta dúvida. Doutor Pedro, porque ninguém está à espera. As pessoas não percebem muito, mas estão à espera que seja como os pais. Claro. Ora, são os 2 A, como é que aparece aqui um filho que é O? Isto é um motivo de grandes discussões conjugais. E, A portanto, sério? é claro. E, portanto, é um tema que é sempre polémico, mas que importa também esclarecer. Os grupos sanguíneos não são mais do que a expressão à superfície dos nossos glóbulos vermelhos de determinadas substâncias que funcionam como antigénios, ou seja, substâncias que são capazes de estimular o nosso sistema imunitário. E, portanto, nós temos 2 sistemas, fundamentalmente, o AB0, ou seja, as pessoas que têm uma proteína do tipo A, outra do tipo B e aquelas que não têm, portanto, são do grupo 0, e depois as que expressam ou não o fator Rhesus, porque sendo as que expressam positivas e as que não expressam negativas. A transmissão desta genética é de facto particular e é muito importante as pessoas perceberem que quando têm um determinado grupo sanguíneo receberam um gene do pai e outro gene da mãe. Mas que a característica que nós expressamos, é aquilo que se chama o nosso fenotipo, nem sempre traduz aquilo que é o nosso genotipo, ou seja, aquilo que está codificado nos nossos genes. E, portanto, sendo o A e o B características dominantes, basta que haja um gene do pai ou da mãe para que a pessoa expresse esse depois fenotipo no seu grupo sanguíneo, neste caso. E possa ser O ou 0, como também se pode dizer. Isto tem que ver, de facto, com essa transmissão. Podemos passar aqui ao quadro para tem uma explicação mais mostrar. detalhada. Acho muitíssimo bem. Lucília, eu sei que a Lucília continua ao telefone, espero que esteja... Estou a ouvir. Agora é que vai perceber que o Dr. Pedro vai ali fazer uns desenhinhos para nos ajudar. Uma pessoa que é do grupo A pode ter um de 2 genotipos, ou seja, características codificadas. Portanto, esta pessoa vai expressar sempre a sua característica A, mas pode ser AA, ou seja, ter um gene do pai e da mãe, sendo os 2 A, ou ter o outro genotipo, que é o A0. E, portanto, quando um homem ou uma mulher com estas características têm um filho, vão transmitir um dos 2 genes à sua descendência. No caso da Lucília e do marido, que são os 2 do grupo A, mas que tiveram um filho do grupo 0, as características que eles têm terá que ser o A, mas têm obrigatoriamente que ter de um dos seus progenitores o 0. Ou seja, o que vai acontecer é que na combinação, ou seja, transmitindo o gene da mãe e do pai, os filhos poderiam ser AA e seriam do grupo A, ser A0 e, neste caso, continuariam a ser do grupo A, ser 0 e A e continuariam a expressar a característica A, ou ser 0, 0, que é o caso da Maria Lucília e do marido, e neste caso teriam uma criança com grupo sanguíneo 0. Portanto, seja, essas são todas as combinações de pessoas que tenham um gene A e outro gene 0. Ou seja, temos estas 2 formas possíveis.
e, portanto, neste caso da Maria Lucília e do marido, eles têm que ser necessariamente A0 em termos de característica codificada. Porque se eles não tivessem 0, era impossível isto acontecer. Bastava que a Maria Lucília ou o marido tivessem esta codificação genética para que em qualquer uma das combinações os filhos tivessem que ser sempre do grupo A. Portanto, 25% de possibilidade de ser do grupo 0, que foi o que aconteceu, e 75% de possibilidade de ser do grupo O. Portanto, é perfeitamente possível. Do grupo A, 75% do grupo A, exatamente. 25% do grupo 0 ou O, como nós dizemos. Mas, doutor Pedro, há aí outra questão que tem a ver com o facto de, quando há mulheres, por causa do grupo de sangue, o RH, que ficam, eu sou RH negativo, que parece que há um problema no facto das mulheres serem RH negativo. Porquê é que se diz isso? É porque a mãe, que tenha uma criança que seja RH negativa e que tenha uma gravidez com um bebê que seja RH positivo, no momento do parto há uma estimulação do sistema imunitário da mãe. Portanto, ela vai desenvolver anticorpos que vão fazer com que numa segunda gravidez ela vá, no fundo, desencadear um mecanismo de agressão ao bebê que está em formação, que seja também RH positivo. Portanto, uma mãe que seja RH negativa e que tenha um filho RH positivo, numa primeira gravidez não vai ter problema nenhum, mas numa segunda gravidez, a gravidez poderá não ter um desfecho favorável, de facto, por essa característica. E, portanto, é muito importante que, fazendo esse diagnóstico, seja feita a administração de uma substância, que é uma imunoglobulina. Portanto, é importante as mulheres saberem qual é o grupo sanguíneo. Isso é feito por rotina nas avaliações da grávida, do casal e do bebê. Mais do que os homens saberem? É importante saberem os dois. É importante saberem os dois, porque se pode antecipar algumas situações, eventualmente até situações de abortos de repetição ou outras situações, pode ser um fator a excluir, porque pode ter havido uma primeira gravidez em que isso não tenha sido detectado, não tenha sido feito o tratamento e, portanto, ser esse o fator que leva ao aborto. Ora, Lucília, eu espero que tenha ficado esclarecida. No seu caso, tudo bem, havia 25% de possibilidades do seu filho ser O ou 0, que é mais correto dizer-se. Portanto, foi isso que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ficou esclarecida, não é? Certíssimo. Lucília, muito obrigada pela sua participação aqui nos Nossos Doutores. Nós temos estas consultas periódicas diretamente com as perguntas dos nossos espectadores, daquelas que nos mandam, que são muitas. Vamos a mais uma delas, desta vez de uma mãe também, mas uma mãe mais recente, a Margarida, que teve um rapaz há 2 meses e meio. O parto foi de cesariana e esta recém-mamã está com umas preocupações por causa disso. Olá Conceição, olá doutores. Ser mãe foi uma das melhores experiências da minha vida, mas a cesariana deixou-me com esta marca. Parecia estar a melhorar, mas agora parece estar a ficar mais vermelha. O que devo fazer? Quais os cuidados que devo ter? Ora, doutora Alexandra, tem conselhos para dar à Margarida? Conselhos rápidos. Hoje em dia as cicatrizes de pós-cesariana são cada vez mais pequeninas e bastante escondidas, mas às vezes provocam estas sensações de baixa autoestima por estarem ali a cicatriz. Eu queria ensinar aqui uma coisa muito rápida, que é a cicatriz evolui desde os primeiros dias, portanto há um processo, a primeira fase de cicatrização dura 10 a 14 dias, é o tempo em que tem os pontos, depois tira-se os pontos, e a cicatriz vai evoluindo ao longo de 2 anos, passa por uma fase um bocadinho feia, mais encarniçada, e depois vai perdendo o encarnado e vai cicatrizando. A cicatriz da cesariana é uma cicatriz que fica muito bonita, é uma zona em que a cicatrização é fantástica e a zona do períneo cá em baixo também, e muitas vezes não dá complicações. Mas se fizermos alguns esforços físicos, pode haver aquilo que nós chamamos da essência da sutura, que é quando os pontos rebentam e pode haver uma abertura, que pode ser pequenina ou grande, da cicatriz. Como é que se resolve isto? Se a cicatriz há uma abertura muito grande, nas primeiras 24 horas pode-se dar uns pontos rápidos para aquilo cicatrizar bem. Se não, se for um buraquinho pequenino, deixa-se cicatrizar, como nós chamamos, por segunda intenção. E aquilo faz uma cicatriz, evolui. Agora, nós podemos ter 2 complicações na cicatrização. Digamos que há uma cicatrização anormal. Digamos que há uma reação que pode ser... Sim, é uma reação exagerada, desadequada àquela situação. E temos dois tipos de cicatrizes. Acho que temos aqui umas imagens para Temos aqui uma cicatriz hipertrófica à esquerda, em que nós vemos que é uma cicatriz um bocadinho mais grossa, mais elevada, mas que mantém todo o comprimento da cicatriz. Portanto, não
não vai além do desenho da própria cicatriz. Depois temos uma muito feia, não é? Muito feia, que é, ela cresceu muito em altura e em largura e vai além dos bordos da própria cicatriz, dá origem a uns nódulos e é bastante dolorosa. Portanto, ainda, além de ter este mau aspecto, tem acompanhador também. Acompanhador e incomoda. Nós temos que ter a noção que quando temos uma cicatriz cesariana e a dor, há dor local, também essa dor não é só da cicatriz, também é de toda a estrutura que está a ser cicatrizada por baixo. Porque numa cesariana cortam-se alguns músculos, afastam-se ligamentos, etc. E isso provoca alguma dor. Se no processo de cicatrização houver uma dor local, febre, sair um bocado de líquido, nós temos que pensar numa infecção. Portanto, aquela cicatriz está infectada e, portanto, o processo de cicatrização não vai decorrer dentro da normalidade. Agora, nós temos também aqui quais são as precauções que podemos ter quando temos, após uma cesariana. Temos aqui um quadrozinho que aparece que nós devemos evitar fazer Nós não esforços. temos quadro nenhum, mas pode explicar o que é que Devemos evitar ter esforços após as primeiras horas e os primeiros dias. Devemos desinfetar com um desinfetante neutro a zona da cicatriz e devemos cuidar, depois de retirarmos os pontos, devemos cuidar a cicatriz. Neste caso, a Margarida diz que está a usar, que ainda está naquela fase vermelha e que está a usar um creme hidratante. Deve-se pôr cremes na cicatriz? O creme hidratante não é o mais indicado. Eu vou dar aqui vou ensinar rapidamente. Deve-se usar um creme à base de silicone. Por exemplo, neste caso, pode-se comprar isto na farmácia, aplicar 2 ou 3 vezes por dia um creme, um gel como este. Durante quanto tempo é que é eficaz usar esse tipo de creme? Deve-se usar durante vários meses até a cicatriz estar imperceptível. A cicatriz só fica estável ao final de 2 anos. Portanto, durante o período, em princípio, tem que ser vigiado pelo médico, não é a cicatriz, a pessoa vai às consultas de rotina. De qualquer forma, é um período longo que se deve usar este gel 2 a 3 vezes por dia, massajar, e este é ótimo que não fica pegajoso e dá uma sensação aveludada à pele. Pronto. Se por acaso tivermos uma cicatriz como temos esta aqui na perna, que é mais uma cicatriz tipo hipertrófica, os cuidados a ter, há substância, há placas que se podem aplicar diretamente na cicatriz. Oh Pedro, podes pegar aqui na perna? Pronto. Vou aplicar, não sei se vira para aqui, para a frente. Vou aplicar diretamente a placa na cicatriz. Estas placas são autoadesivas, não se nota, são da cor da pele. Têm uma durabilidade enorme, tem que saber cuidar bem delas. Como é que se aplica? Cada dia aplica-se 2 horas. Põe-se a placa durante 2 horas e tira-se a placa. Nos intervalos, no dia a seguir, volta-se a pôr, põe-se 3 horas, 4 horas até ao máximo de 20 horas por dia. Pronto, e isto vai... Portanto, é gradual. Gradual. Mas isso não significa que a pessoa vá para a praia apanhar sol em cima da cicatriz. Olha, se for... Se não deve apanhar sol, exato. Se quiser ir para apanhar sol com esta placa em cima, pode, porque isto vai proteger-me, só que fica com um quadrado branco aqui nesta zona. Depois de usar 2 horas... e porque ela se suje, para manter a qualidade da placa e para ela aderir no dia seguinte, pode-se lavar a placa. Dentro do pacote onde vêm as placas, temos um líquido de lavagem. Portanto, ela é reutilizável. É reutilizável. Põe-se 2 colheres deste líquido, mistura-se bem dentro da água. Lava-se a plaquinha e fica pronta a ser usada. Lava-se a placa rapidamente. Volta-se a aplicar. Não. Tem que secar bem com um pano não turco, tem que ser um pano sem pelo. Um pano da loiça. Um pano da loiça. Ou um trapinho de algodão. Pronto, e ela é reutilizável. Ora, lá está ela pronta a ser usada outra vez. Não é preciso comprar. E, portanto, há várias já placas há destas. várias... Ou seja, quem tenha esta característica de fazer uma cicatrização difícil tem várias hipóteses de tratar do assunto. Ou qualquer pessoa que tenha uma cicatriz pode começar, ao final do mês, de tirar os pontos, começar a usar estas placas para evitar que a cicatriz evolua de uma forma... não muito estética, e logo a seguir a tirar os pontos, pode usar o gel, aplicar 2 vezes por dia para evitar que ela haja uma cicatrização
uma má formação na própria cicatriz. Ora, aqui está a Margarida, com certeza que ficou aqui com mais informação, ela que não está assim com uma preocupação enorme, mas tem um bocadinho, também foi mãe há pouco tempo. Já agora, parabéns Margarida, que ela ainda está a acompanhar a nossa emissão. Chegou a hora agora de fazermos uma pausa aqui na nossa consulta para relembrar que, para quem só agora está a chegar, e há muita gente sempre a esta hora, há um cartão de sonho que pode ser seu esta tarde. Se marcar o 760 20 60 20 habilita-se a ganhá-lo no final do programa. Há um prémio acumulado, um jackpot de 15.500 euros. Há um prémio garantido de 1.000 euros. Portanto, feitas as contas, 16.500 euros podem ser seus no final do programa desta segunda-feira. E eu desejo que tenha boa sorte e desejo que isso aconteça para fazermos aqui uma festa, não é? Ou ficam todos assim com um ar cabisbaixo só porque não lhes sai? Assim, está bem, parabéns, pronto. Parabéns, ganhou o cartão de sonho. É assim, com esta atitude, que fazemos a festa? Ah, estava a ver. Não, fazemos a festa com uma grande alegria, porque nós também gostamos de ver os espectadores contentes. Aqui ninguém é assim, unhas de fome, não é? Não, nós somos aqui simpáticos. Pelo menos eu gosto de acreditar nisso. Somos simpáticos. É, não é? Eu acho que somos assim, até temos falta de modéstia e tudo. Olha, consideramos-nos simpáticos. Eu quero é dar-lhe desejar-lhe boa sorte. Só marca quem quer. Atenção, 760 20 60 20. Sabe o que é a descalculia? Não faça mais contas de cabeça e fique para ver. Ora, eu tenho estado aqui a dizer que andamos sempre a receber perguntas para os doutores do Boa Tarde e realmente os espectadores têm sempre dúvidas, não é? E nós esperamos conseguir responder a todas. Ora, agora chegou-nos uma delas que nós selecionámos para hoje, chegou-nos via e-mail e eu peço que passem o e-mail para nós sabermos qual é o conteúdo desta pergunta. É do Samuel. Ele tem 10 anos e diz assim, é um rapaz de 10 anos, que também tem perguntas. Usei fralda à noite até aos 6 anos. Mesmo assim, fazia xixi na cama. Será que tem algum problema na bexiga? Pergunta ao Samuel. E quem vai responder é o Dr. Sérgio. Pois. Samuel, não percebi se com 10 anos ainda faz xixi na cama, pelo e-mail. Ele pelo menos isso não diz. Isso ele não mas de diz. qualquer forma, quero-lhe dar os parabéns por ele trazer aqui esta questão, que é uma questão muito frequente. Desenvoltura, não é? Com 10 anos, é uma questão muito frequente, habitualmente é uma questão levantada pelos pais e um bocadinho escondida pelas crianças, mas de facto é um problema também para a criança. Mas mais rapazes ou mais raparigas? Mais rapazes. A endurese, que é o termo que se usa para estas situações, portanto, o não controle do esvaziamento da bexiga na idade adequada, pode acontecer em 7% dos rapazes aos 5 anos, em 3% das raparigas com esta idade. Aos 10 anos, 3% dos rapazes e 2% das raparigas podem apresentar, e os adolescentes com 18 anos podem também manifestar queixas de vez em quando deste género, em cerca de 1%. Portanto há questões na vida das pessoas que podem levar exatamente. A que elas tenham essas manifestações. Quero que ele fique com a ideia que é uma situação que não é uma doença, que é uma situação autolimitada que se resolve com facilidade na maior parte dos casos. O Samuel tem de perceber que o controle do esvaziamento da bexiga nos primeiros anos de vida faz de uma forma não voluntária, portanto a bexiga vai enchendo e vai esvaziando conforme a necessidade do organismo. Por isso o bebê vai fazendo xixi para a fralda. A partir de uma certa idade o que vai haver é uma percepção do esvaziamento da bexiga e a criança aprende que tem que controlar o esvaziamento e fazê-lo em determinadas situações, no bacio, na sanita. Habitualmente isto acontece por volta dos 2, 3 anos durante o dia, é a altura em que a criança larga as fraldas, e por volta dos 3, 4 anos à noite, é a altura habitual em que as crianças largam as fraldas à noite. Mas muitas vezes a fralda continua, de qualquer forma, não? é muito variável, tem um padrão
individual muito variável e, inclusive, há fatores familiares que têm relação. Se os pais usaram a fralda até tarde ou fizeram xixi na cama até tarde, habitualmente os filhos também o fazem. E fazer xixi até aos 5, 6 anos é relativamente frequente. O que é que não se deve fazer? Porque às vezes os pais pressionam muito os miúdos por causa disso. Antes de mais, devemos perceber se a enurese é uma situação primária, ou seja, a enurese primária nós chamamos a uma situação em que a criança nunca controlou o xixi, no fundo fez sempre xixi na cama, e isso habitualmente prende-se com uma certa imaturidade da sua bexiga ou um controlo muito apressado desta situação, ou um grande stress relacionado com o controlo do esvaziamento da bexiga. E temos a enurese secundária, que surge habitualmente em crianças que já controlaram o seu esvaziamento vesical e que regridem porque há algum stress, porque houve uma zanga familiar, os pais separaram, mudaram de casa, mudaram de escola. Há às vezes fatores. E há uns truques que o doutor trouxe aqui e eu acho que gostava que víssemos o primeiro, que é aquilo que se deve fazer para incentivar as crianças, não é? Sim. Com um calendáriozinho. Nestas situações a criança deve sempre ser privilegiado um ambiente calmo e deve ser sempre reforçada. E usa-se o calendário de motivação para conseguirmos isto. A criança vai sinalizando... Quando não há xixi, há um sol radioso. Exatamente. Quando faz xixi, uma nuvem. E com isto conseguimos ter uma ideia de quantas noites molhadas temos ao longo da semana e podemos delinear estratégias com a criança e fazer uma festa quando há um sol, não é? Quando ela cumpre essas tarefas que propomos. Para além disso, há alguns truques simples que devemos fazer. Portanto, a criança não deve beber bebidas excitantes como chá e refrigerantes, deve privilegiar a água e a água deve também ser regrada o seu consumo. A partir do lanche, jantar, deve ser diminuída a sua ingestão, porque senão vai encher a bexiga durante a noite. Também deve ser reforçada a ideia de que antes de ir para a cama deve fazer o seu xixi e nunca usar a fralda se queremos de facto retirar as fraldas à noite. Portanto, depois, mais vale ficar com os lençóis todos molhados do que ficar sossegado, não é? Mas isso é mais o stress dos pais, que às vezes até são muito austeros a dizer agora não podes beber água. Evitar sempre punições e castigos, portanto, não levam a lado nenhum, portanto, não tem... E o que é isso que tem aí em cima da bancada? Isto são algumas coisas que nos podem auxiliar a reforçar a criança a conseguir o controle da sua bexiga. Portanto, este é um alarme, que é um dispositivo muito simples, em que vai um alarme que vai despertar a criança ao mínimo sinal de urina na cueca. Portanto, isto habitualmente pode-se pôr, por exemplo... Olha que grande invenção! Pode-se pôr, por exemplo, no pijama. E o sensor, vamos colocar na cueca. Eu vou exemplificar aqui, por exemplo, na minha camisa. Quando, de facto, há um xixi, o que vai acontecer é que este sensor vai ser estimulado e vai vibrar e apitar. E a criança vai acordar. Isto é o início do mecanismo para controle do xixi durante a noite. E dá para silenciar. Pronto, isto aqui dá para silenciar. E eles gostam tanto de aparelhos que isto deve ser um sucesso, não é? Às vezes acordam os pais e não acordam a criança, mas isso é outra coisa. Podemos recorrer também ao uso de alguns medicamentos. Temos aqui um exemplo nos comprimidos. Há medicamentos para controlar? Podem usar para ajudar a controlar o esvaziamento da bexiga. Mas claro que isto só se deve fazer... Alguém tem que ir fazer xixi. Estamos aqui numa emergência. Portanto, claro que isto só com indicação médica e no fundo isto vai dar comprimidos às crianças e só em casos extremos, casos extremos e por indicação médica. Claro que o médico, quando usa medicamentos, já fez uma série de exames para excluir alguma doença associada, que é raro acontecer, mas uma análise de urina, uma ecografia à bexiga e aos rins e uma radiografia da coluna para excluir algum problema da coluna e alguma bexiga neurogénica, portanto é mandatório. Portanto é mais uma questão do foro psicológico do que de problemas reais. Acho que o Samuel pode estar descansado, se encaixa ainda numa situação normal e facilmente resolúvel. Ora, muito obrigada. Aqui ficámos também. Espero então que o Samuel tenha ficado com este esclarecimento agora todo. Vai pedir um alarme aos pais. E temos, ainda vai pedir um alarme aos pais. Temos mais uma questão que nos chegou por e-mail, também de um jovem mais velho, o Vítor Maia tem 16 anos e no e-mail que nos enviou dá-nos conta de uma dificuldade que sente na aprendizagem que está diagnosticada como sendo discalculia. Diz ele, foi-me dito por um médico que sofre de discalculia, não consigo fazer quaisquer contas de cabeça. Podem esclarecer-me? Pergunta ele. Para dar resposta, convidamos a Diana Teresa Coelho, técnica superior de educação especial, que vai ajudar a responder à dúvida do Vítor. Recebam-na, por favor, já está ali à minha espera. Olá, Teresa.
Bom, Diana Trezo, já lhe estou a chamar Teresa, que não é Teresa. Pensei que era Diana Teresa. Também Diana, confundem muitas vezes. Vamos lá perceber, isto da descalculia, fala-se pouco nisto, não é? É verdade. A descalculia é uma das dificuldades de aprendizagem, como existe a dislexia, a disortografia, a disgrafia, sendo que a mais comum é a dislexia. Mas o que é isto da descalculia? A descalculia é uma perturbação de aprendizagem ao nível da matemática, ou seja, é uma disfunção neurológica, e daí que seja considerada uma dificuldade de aprendizagem específica, porque só é considerada dificuldade de aprendizagem específica quando de facto existe um problema ao nível neurológico, que neste caso interfere com a habilidade de contar, de manipular números, de fazer cálculos, de fazer contas e tudo o que tem a ver com para matemática. Para nós percebermos, uma criança pode ver escrito 3 mais 2, 5, mas se lhe disserem a Maria tem 3 maçãs e o João tem 2, quantas maçãs há ao todo, já não consegue fazer isso. Exatamente. Portanto, essa é uma das formas. É uma das formas, exatamente. O que está a acontecer também neste momento é que a maior parte das nossas crianças têm problemas ao nível da matemática, não é? Todos nós acabamos por passar por algum tipo de problema quando falamos da matemática. No caso da descalculia é mesmo uma perturbação que dura para o resto da vida, ou seja, a pessoa nasce com um problema ao nível da aprendizagem da matemática, mas prolonga-se para toda a vida como com qualquer uma destas dificuldades. Pode-se melhorar com a intervenção, exatamente, pode melhorar o cálculo mental, pode melhorar o reconhecimento dos números, porque uma das dificuldades acaba por ser também o reconhecer os números e o distinguir os números, portanto pode sempre ser melhorado com a intervenção, só que é preciso as pessoas perceberem que quando se nasce com descalculia, é-se descalcúlico para o resto da vida. Claro, mas isso também, a dislexia é uma questão que pode ser, o que é que dizer, um problema que pode ser muito atenuado com exercícios. Neste caso, a mesma coisa. Exatamente. Eu sei que a Diana trouxe-nos alguns exemplos que tem aqui neste livro, dificuldades de aprendizagem específicas, onde tem também a descalculia, e eu gostava que nós víssemos alguns dos exemplos daquilo que se pode fazer para melhorar esta falta de competência, não é? Porque são exercícios que, à partida, para quem não tem este problema, não entende. Por exemplo, aqui, Diana. Sim, depois, a nível das áreas de intervenção, claro que depois depende muito do tipo de problemática que a criança tem. Mas, por exemplo, uma das dificuldades que eles têm é em distinguir que, por exemplo, 1, 2, 3 não é a mesma coisa que 3, 2, 1. Basta a alteração de um algarismo num determinado número para os levar a confundir. Tal como Isto é 60 não ser igual ao 6. Não ser igual ao 6. Então este tipo de exercícios ajuda-os de alguma forma a perceber que estes números são diferentes, porque quando eu digo 40, não estou a dizer 0,40, neste caso acaba por ser o mesmo, ou quando eu estou a dizer 1, 2, 3 ou 123, não estou a dizer 321. E muitas das vezes esta percepção linguística ou auditiva, que é assim que se designa, acaba por confundi-los um bocadinho. Eles confundem o 3 com o 8, por exemplo, confundem o 2 com o 5, que são números invertidos visualmente. Portanto, acabam por ser também uma das características. Portanto, pode-se imaginar que há casos destes que passam despercebidos, que não são diagnosticados, sim, sim. Que a pessoa acha é preguiçoso ou não, é desatento e pode-se estar perante um problema destes. Uma das características deste tipo de crianças, não só com descalculia, mas com qualquer uma destas dificuldades de aprendizagem, é que são crianças muito desmotivadas, muito com tendência para o fracasso, porque acham que vão fracassar, porque acham que não são capazes, mas são são burros, competentes na mas oralidade, a conversar e nas outras matérias, no português, na exatamente. história. Aliás, eu gostava de chamar a atenção também que, a nível de QI, elas têm um QI dito normal ou, por vezes, até acima da média. Eles podem ter dificuldades ao nível da matemática, mas serem excelentes alunos a história ou português. Olha, temos aqui também mais um exercício que muita gente fez e até faz de passatempo para crianças. Isto ajuda porque eles são obrigados a ir do 0 até, neste caso, ao 80, que é para fazer esta vaca, ou 100. Até ao 100. É até ao 100, exatamente. Portanto, indo a pouco e pouco à procura, este exercício faz bem. Acabam por reconhecer os números, acabam por saber contar até 100 e no final têm a surpresa que é um animal e aproveitam logo para escrever. Este exercício é bem-vindo para quem um exercício bem-vindo. E há tipos de exercício que podem continuar a ser feitos por adultos, por jovens, adolescentes. Nós temos aqui mais exemplos que podemos ver. Por exemplo, das figuras geométricas. Sim, o que é que se pretende aqui? Este tem a ver também Diana? com os formatos e com as formas, ou seja, eles distinguirem
que existem diferentes formas e aí seria para pintar os semelhantes com a mesma cor. Pintar os quadrados Pintar de os vermelho. quadrados de vermelho ou pintar todas as formas semelhantes da mesma cor, ou seja, todos os quadrados de uma cor à escolha deles, todos os círculos, e depois associar também a objetos da vida real, porque muitas das vezes as nossas crianças passam por este tipo de dificuldades porque não compreendem a utilidade da matemática. E quando olham para ali e veem que um quadrado ou um cubo é associado a um dado, ou quando um paralelepípedo é associado a um edifício, um triângulo associado a qualquer um objeto, eles percebem a utilidade da matemática, porque muitas das vezes a dificuldade deles passa por aí, em perceber porque é que eu estou a aprender, estou a aprender a matemática, porque é que estou a puxar pela cabeça. E aqui também temos aqui outro exercício aqui também, sim, tem a ver com contagens. Eles contarem o número de objetos, neste caso da coluna da esquerda, e fazer corresponder ao número de objetos da direita. Isto já é útil para qualquer criança numa fase de aprendizagem, para quem tem descalculia, mais útil e mais importante é. E aqui a Diana tem aqui um livro em que aborda esta questão da descalculia, também outras como a dislexia, a disgrafia e a disortografia. Tudo isto são atividades práticas para facilitar a vida aos educadores. Para ajudar, sim. Claro que depois depende da problemática de cada criança, depende das dificuldades. O livro é destinado principalmente a crianças do primeiro e do segundo ciclo, mas eu dou sempre algumas dicas também de exercícios que podem ser feitos em casa, podem através destes exercícios surgir outros exercícios e deixo sempre essa porta aberta, que não é estanque, não é preciso usar todos os que estão aí, mas adaptar consoante a dificuldade. E tem também aqui estes dados com algum propósito específico? Sim, para responder um bocadinho ao Vítor, e uma vez que ele tem 16 anos, provavelmente algumas das atividades ele já vai achar um pouco infantis. Mas eu costumo treinar, por exemplo, o cálculo mental com dados. Isto pode ser utilizado por qualquer pessoa, seja criança, seja adolescente, seja adulto. Eu própria gosto de o fazer também mais numa diversão. O que é que eu costumo fazer? Peço à criança para lançar, por exemplo, 2 dados e fazer a soma das pintas que estão na face de cima. O que acontece numa primeira fase é que a criança me vai dizer 5 mais 3 e vai contar 5 pelos dedos, porque é outra das características, eles têm tendência a contar pelos dedos, vai-me dizer que são 8. Numa segunda fase eu lanço os dados e peço que ele não me explique qual foi o raciocínio que fez, mas dê-me apenas o resultado, ou seja, 5 mais 4 eu não quero que ele me explique o que fez, mas que apenas me diga que são 9, e depois vou introduzindo o fator tempo, ou seja, vou lançando, tem 5 segundos para me responder e ele vai, isto para quê? Para aumentar a velocidade de processamento e ele começar a treinar de alguma forma o cálculo mental. Não é? É mesmo preciso exercitar. Depois, quando ele está à vontade com os 2 dados, introduz um terceiro, um quarto e por aí fora, até ele estar à vontade em fazer somas quase assim, rapidamente, sem ter que fazer Diana, algum tipo de cálculo. É muito útil, de facto, a sua abordagem. Deve haver realmente muitos casos por diagnosticar e é sempre possível melhorar. É por isso que a Diana Teresa Coelho está hoje aqui no Boa Tarde. Talvez um dia destes nos encontremos outra vez para nos dar outros exemplos. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Muito obrigada. E o Vítor já percebeu que não está sozinho e que é possível melhorar, que isso também é muito importante para ele saber e poder melhorar a performance dele. Até usei agora aqui um palavrão e tudo. Ora, quero avisar quem agora está a chegar à nossa emissão de que hoje o cartão de sonho pode dar 16.500 euros a quem for selecionado. Isto porque, à partida, quem é selecionado recebe 1.000 euros e depois tem a oportunidade de dar o código do cartão. Se acertar nos 4 algarismos no código do cartão, então tem direito a receber o jackpot. É só desta forma, é só se os algarismos que der como palpites coincidirem com o código do cartão nesta segunda-feira. Portanto, se isso acontecer, no final recebe 16.500 euros. É uma questão de tentar a sua sorte no 760 20 60 20. Eu já falei disto várias vezes, torno a falar daqui a bocadinho, falo outra vez, porque já estão a acabar as oportunidades de se inscrever. De qualquer modo, esteja à vontade. Sabe quais são os melhores alimentos para combater a anemia? Os doutores respondem já a seguir.
Chegou agora a altura de falarmos com uma avó preocupada. Há 2 meses o neto de Arminda Morim começou a revelar umas bolhinhas nas mãos, nos braços, nas pernas. Ela está ao telefone e a nossa médica dermatologista com certeza vai esclarecê-la para que fique mais descansada. Boa tarde, Arminda. Então diga-me cá, o seu neto está cheio de bolhinhas. É verdade, Conceição. Boa tarde. Como está? Estou muito bem. E a Arminda está com essa preocupação, não é? Um bocadinho, sim. Que tipo de bolhinhas são? Quando é que começou a perceber? Eu comecei a perceber precisamente em maio, mais ou menos, foi quando mandei o mail. E aquilo aparecia, depois desaparecia. Mas ficava as borbulhas secas e muito ásperas. Entretanto, foram ao médico e receitaram-lhe A Arminda mandou-nos esta fotografia que estamos agora a ver. Portanto, sim. As mãos do seu neto estão cheias destas... Estão assim. Destas sim, coisinhas. Sim. Portanto, isto vai e vem, é isso? Vai e vem, mas as mãos estão... As outras vão e vêm. As das mãos estão secas e quando está ao mais calor, não sei, ou ele toca em alguma coisa, ele fica com elas mais ativas, mais vermelhas. Portanto, nunca tinha visto isto nem nunca teve nada semelhante? Não. Doutora Alexandra, não sei que já viu ali aquelas borbulhinhas, aquilo parece-lhe o quê? Aquilo tinha vários diagnósticos, mas parece mais molusco contagioso. Aquilo tem várias... Molusco contagioso? Sim, foi o que os médicos me disseram. Exato. Também há outros diagnósticos que se pode pensar, ou também são lesões de molusco contagioso um bocadinho mais difíceis de tratar quando ficam infectados ou quando têm uma reação eczematiforme por cima. Mas agora falando assim de uma coisa mais simplesmente para percebermos como é que se trata esta situação e o que é uma doença provocada por um vírus que ocorre muitas vezes nas crianças até desde 1 ano a 4 anos de idade. Digamos que 8 em cada 10 pessoas até aos 15 anos tiveram um surto de molusco. Estas lesões podem aparecer em qualquer zona do corpo, exceto na palma da mão ou na planta dos pés. São lesões, umas bolhinhas pequeninas, bastante durinhas, com um líquido viscoso por dentro, que vão crescendo isoladamente, podem salpicar o corpo ou, como nesta fotografia, estarem mais aglomeradas, todas juntas. Normalmente não dá comichão, mas quando elas estão muito juntas, muitas lesões juntas... Ora, temos aqui outro exemplo também. Porque parecem uns pequenos pontos negros, mas com uma coisinha de borrachinha, não é? Exatamente. Parecem umas borbulhinhas... Exato. E isto às vezes pode dar, quando estão assim muito juntas, pode dar uma certa comichão. A pele fica um bocadinho mais seca porque eles estão a crescer e o facto da criança se coçar liberta o líquido que é altamente contagioso. O que é que não se deve fazer? Porque se isto é contagioso, as pessoas não sabendo podem... Quando há muitas lesões, deve-se recorrer ao médico para se tratar o mais depressa possível. Esta é uma doença autolimitada. Ao final de 2 anos, se a criança tiver muito molusco, ao final de 2 anos adquire a imunidade e as lesões desaparecem. Teoricamente desaparecem. Mas durante esses 2 anos vai infectando muita gente, não é? Porque o líquido é altamente contagioso e devemos ensinar à criança, se é possível, olha, não coces porque o líquido espalha para outras zonas do corpo ou mesmo vai afetar outras crianças. Felizmente ele faz isso. Faz, não é? Pois, ele é pequenino. Eu digo para ele não coçar, ele não coça. Deve evitar também ir às piscinas, as crianças que frequentam piscinas e que têm este tipo de lesões quando ele devem fica evitar. pior, realmente. Exato. Mas, por exemplo, não afeta o adulto. O adulto é imune a este vírus, adquire imunidade ao longo da vida, a não ser que a pessoa tenha uma imunodeficiência. Se tiver uma imunidade em baixo, então pode ter estas lesões. E o que é que se faz a estas borbulhinhas? O que é que se pode fazer para acabar com elas? Para acabar com elas? Bom, elas ao rebentarem, libertarem o líquido, passam para o processo de cicatrização, mas aparece-me outro ao lado, não é? Normalmente não deixa uma cicatriz. A ulcerazinha que aparece cicatriza normalmente e não deixa mancha nenhuma, a não ser que a lesão esteja ali há imenso tempo com aglomerado, fica uma manchinha branca, porque qualquer processo inflamatório da pele, quando cicatriza, pode deixar uma mancha hipopigmentada, esbranquiçada. É o que está a acontecer, O que eu recomendo é
As zonas em que haja muitas lesões deve-se tapar com um adesivo ou com uma compressa quando as crianças vão para o infantário ou estão em contacto com outras crianças. Em casa, o que é que se deve fazer? Quando aparecem aquelas bolhinhas pequeninas pelo corpo, deve usar um gel desinfetante antibactericida e antifúngico para evitar que a infecção se alastre por outras zonas. Portanto, com um gel, com este da Aveia Sept, pode perfeitamente tomar banho e evitar a contaminação de outras zonas. Quando a bolhinha rebenta e deita o líquido cá para fora, para melhorarmos o processo de cicatrização, a mãe, além da banhoca com o gel, deve aplicar 2 vezes por dia um desinfetante que não arda. Na zona. Pode ser com uma cotonete ou então isto é um spray. Aplica o líquido e deixa secar, pode secar com o secador e a seguir põe uma pomada antibiótica 2 vezes por dia para cicatrizar e evitar infecções, porque estas lesões também, ao cicatrizar, também podem infectar. O médico trata com uma cureta, há vários tratamentos, mas não são 100% eficazes. O mais eficaz é mesmo a utilização de uma cureta, que é tipo uma colherzinha, e que permite-nos tirar as cabecinhas todas de uma forma ascética, é indolor, não deixa cicatriz. E isso pode ser uma coisa que os pacientes podem fazer, ou não, seja, em que casa, as mães ou os pais não? Não, porque tem que ser o médico a fazer. Tem que ser o médico a fazer. E ter certeza que é molusco, não é? E ter certeza, primeiro, o diagnóstico. E segundo isto, depois pode provocar uma infecção localizada, se for manuseada, ou pode tirar um naco de carne numa zona que não deve ser, porque isto é um objeto cortante. Isto é uma colherzinha, mas é uma colherzinha cortante. Tem que dar o gesto certo. Portanto, eles podem ser, estes moluscos contagiosos podem ser muito aborrecidos, não é? Pelo menos... A criança não nota nada, pode ter um bocadinho de comichão e não repara que tem essas bolinhas pelo corpo todo. O adulto é que incomoda. Que é o caso da Arminda, que já anda aqui à mesa aflita com isto, porque passou da mão, depois para outros sítios. Arminda, já sabe, tem que tratar disso, desinfetar, lavar, pôr pomadinhas, enfim. E de qualquer modo também ficámos a saber, quem agora puder ver uma borbulhinha deste género já sabe que há esta coisa do molusco contagioso que dá sobretudo às crianças. E nós estávamos aqui todos muito animados para continuarmos a nossa consulta, já tinha aqui anunciado que íamos falar de anemia, que é um daqueles problemas quando eu era pequena, estava sempre tudo cheio de anemia, não sei se era assim. Se lembra, deve estar com anemia. Mas tem que ser para outra altura, Dr. Pedro. Marcamos aqui para falarmos da anemia noutra consulta. Ora, os nossos médicos hoje responderam... Não temos tempo, responderam às questões, a algumas, pelo menos, não a todas, fica a anemia de fora, mas já na próxima consulta ou na outra já tratamos deste assunto. Se tiver dúvidas, queira ver respondidas, já sabe, envie um e-mail para osdoutores@sic.pt. Também pode gravar um vídeo, a sua questão é sempre bem-vinda. Para a próxima semana cá estão os doutores com mais dicas e recomendações médicas. Não sabe.